Todo mundo já se decepcionou em algum momento da vida, seja com amizades, em relações, no trabalho ou consigo mesmo. E junto com a decepção veio outro sentimento muito parecido, mas que carrega percepções diferentes, a chateação. E é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Vamos entender como sentimos a decepção e a chateação no nosso dia a dia e como lidar com elas de forma mais consciente. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga junguiana e bem-vinda ao canal É Psique. Meu primeiro vídeo aqui do canal foi falando sobre frustração. Na época eu tinha passado por uma questão bem frustrante na área profissional em que eu tinha planejado um projeto e tinha fracassado, não tinha dado certo. E depois que o sentimento já estava consolidado, né, dentro da minha psique, aí eu resolvi falar sobre isso e falar sobre frustração. Mas hoje eu quero falar sobre decepção, que apesar de ter algumas semelhanças com a frustração, a gente sente essas duas emoções de formas um pouco diferentes. A frustração acontece quando um objetivo ou uma ação que a gente tem não sai da forma que a gente esperava. O resultado não é da forma que a gente se preparou e que a gente se planejou. Então a frustração ela envolve mais uma ação e um objetivo em relação aos resultados, que algumas vezes pode acontecer, pode se concluir, mas não da forma que a gente esperava. Então vem a frustração porque a gente se planejou para aquele resultado, mas às vezes o resultado foi diferente ou a gente não chegou no resultado que a gente gostaria. E a decepção fala sobre uma expectativa que a gente coloca em relação a uma situação ou uma pessoa, mas que essa expectativa se rompe e ela se quebra em algum momento. Então a gente pode colocar essa expectativa em amizades, em relacionamentos, no trabalho ou até com a gente mesmo. Então normalmente a decepção ela vem acompanhada de tristeza, mágoa ou chateação. Mas no nosso dia a dia essa diferença às vezes se torna pequena, porque como eu falei são emoções muito semelhantes. E em algumas situações, às vezes, elas vêm acompanhadas juntas. Então, às vezes, você cria uma expectativa em relação a uma pessoa ou ao seu trabalho, ou alguma coisa que você esteja planejando e não dá certo, essa expectativa se rompe e aí vem a decepção, mas ao mesmo tempo vem uma frustração acompanhada porque aquilo não saiu da forma como você esperava. Né? Aquele resultado, aquele objetivo não foi alcançado da forma que você tinha se planejado e tinha se preparado. Então, são emoções muito parecidas e que às vezes vêm acompanhadas juntos. Por isso que às vezes a gente tem essa confusão com a decepção e a frustração. Mas no vídeo de hoje eu não quero focar muito nessa diferença. Aqui eu trouxe mesmo só como nível de informação, de explicativo, para a gente entender que existe essas duas emoções, que as duas têm as suas diferenças, apesar de ter semelhanças também. Mas o objetivo do vídeo de hoje é falar principalmente sobre a decepção e a chateação. Um dos motivos que me incentivou a falar sobre esse tema de hoje, porque não estava nem planejado falar sobre ele, mas foi por uma coisa que aconteceu comigo na semana passada, que eu editei um vídeo, estava tudo pronto, o vídeo do Selfie em Cena, só que por um erro, por uma falta de atenção minha na hora de salvar o vídeo, ele não salvou, ele apagou, enfim. Então eu perdi todo o vídeo, incluindo a gravação que eu fiz. Ou seja, eu vou ter que regravar esse vídeo tudo de novo. Então, naquele momento eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, porque é um tempo que a gente se dedica em alguma coisa que a gente faz, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na vida amorosa. Às vezes a gente se dedica aquele tempo para aquela situação, a gente coloca todo o nosso esforço, todo o nosso coração naquele objetivo, ou como eu falei, naquela situação, naquela pessoa. Só que em algum momento isso pode se romper, essa expectativa, essa promessa, esse planejamento, ele se rompe porque a gente não tem controle da situação, a gente não tem controle do que vai acontecer. E quando isso acontece,
vem esse sentimento da gente ficar decepcionado, a gente ficar frustrado também. E vem principalmente o sentimento da chateação, da gente ficar triste, magoado, às vezes revoltado, justamente porque a gente não conseguiu controlar aquela situação, a gente não conseguiu dominar aquela emoção ou a gente não conseguiu prever o que ia acontecer para se preparar antes. A gente saber e entender como que eu me sinto em uma situação de decepção vai fazer com que a gente entenda qual que é o sentimento, qual que é a emoção que mais se torna presente no nosso dia a dia. Qual que é a emoção que vem acompanhado com a decepção e como que a gente consegue olhar para ela e entender o que precisa ser feito, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser melhorado dentro de mim. Não estou querendo dizer que vocês devem melhorar a decepção, até porque isso é um sentimento, uma emoção comum que vem quando a gente menos espera e isso não é planejado. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é justamente qual é o sentimento que vem acompanhado. Por exemplo, você percebe que uma situação de decepção, de uma quebra de expectativa, te traz um sentimento de mágoa, de chateação, de revolta, de tristeza, mas também vem acompanhado de um controle, de você querer controlar a narrativa de toda a situação. Então você percebe que a decepção não é uma coisa que você melhora, porque faz parte do nosso dia a dia, mas entende que o controle ele pode ser melhorado, ele pode ser trabalhado, mas tem pessoas que também fazem o contrário disso. É como se já esperasse que o resultado no final vai dar merda, o resultado no final vai ser o término e o rompimento de uma amizade, de um relacionamento, que nem insiste muito em cultivar e permanecer ali. Sabe aquela coisa de, já que eu sei que não vai dar certo mesmo, então vou fazer de qualquer jeito, vou fazer do jeito que dá, porque eu sei que no final não vai dar em nada. Mas não é isso que eu tô querendo trazer. Não estou querendo trazer uma ideia de que, gente, qualquer caminho que vocês forem seguir, vocês vão se decepcionar. Não é isso. Até porque a expectativa, ela também move a gente a ter esperança. O que eu estou querendo trazer é que, se mesmo com tudo isso, se mesmo com o planejamento, com a preparação, com a expectativa e com a construção, e se der errado? E se não alcançar? E se não acontecer da forma que você espera que aconteça? Como que você vai se sentir em relação a isso? Como que você vai lidar com esses seus sentimentos? Então, quando eu falo que a reflexão desse vídeo é pra gente aprender a lidar com essas emoções, é justamente sobre isso. Porque, como eu falei, a decepção, a frustração, a chateação, ela faz parte da nossa vida. São emoções tal qual como arrependimento, ciúmes, inveja, orgulho, que eu já trouxe aqui no canal e a gente já falou sobre isso. Então não tem como a gente evitar sentir essas emoções, evitar sentir esses sentimentos. Mas a ideia que eu quero trazer aqui, a reflexão que eu quero trazer para vocês é essa solução de o que fazer após esse sentimento. É bom a gente entender que quando o resultado não sai, não é alcançado, quando um relacionamento ele se desfaz, quando uma expectativa se rompe, não é pra gente ficar apegado ao que já foi, ao que já se quebrou. Porque é igual um vidro, é igual um copo. Quando ele quebra, não tem como você catar os pedaços e ir colando um no outro e falar, pronto, agora vai continuar. Agora eu vou continuar colocando expectativas em cima daquele copo para que ele funcione exatamente como um copo. Porque ele vai começar, se você conseguir colar, ele vai começar a vazar, ele vai ficar mais frágil e a chance de quebrar novamente vai ser muito grande. Então, quando uma situação se quebrar, se romper, solta, libera, joga fora, desprende daquilo que aconteceu, você desprende daquela situação, daquele resultado. Se foi com uma pessoa, se desprende daquela pessoa. Então deixe esse sentimento de chateação, decepção pousar dentro do seu coração, pousar nas suas emoções,
e depois solta, e depois liberta. É como se fosse uma borboleta, em que a borboleta ela pousa na flor, mas ela não fixa na flor. Ela não fica muito tempo na flor. Ela pousa, faz o que ela tem que fazer, poliniza ali a flor e depois ela vai, depois ela voa. Então, as emoções, a gente tem que ser exatamente dessa forma. Então, deixa que a decepção venha e faça parte do seu coração. Você não precisa ter medo de sentir uma chateação, uma decepção, porque faz parte da nossa vida. Então, deixa aquele sentimento trazer o que precisa ser trago para você, né? Deixa esse sentimento chorar o que você precisa chorar, gritar o que você precisa gritar. Então, não tenha medo de sentir as emoções. Se a gente controla até o fato de a gente sentir as emoções, isso vai fazer com que a gente até possa adoecer fisicamente mesmo, trazer doenças para o nosso corpo. Então também não é saudável a gente não sentir. Então sinta essa emoção, sinta essa chateação. Quando a gente entende que aquela emoção ela pode ser solta, ela pode ser liberta, a gente não precisa prender ela, as coisas se tornam mais leves, a solução se torna mais viável. E aí é nesse momento que a gente consegue ir para outras expectativas, ir para outros resultados, ir para outros planejamentos. Entender que tudo bem, se isso não deu certo, então vou fazer outra coisa, vou me planejar melhor, vou prestar mais atenção, vou me preparar melhor para que isso não volte a acontecer. Então a decepção ela também serve como aprendizado para a nossa vida, para a gente entender o que precisa ser melhorado, o que a gente precisa desenvolver, não só de emoções, mas de atitudes, escolhas. É importante a gente entender que toda experiência que a gente passa, todas as emoções, elas vêm para revelar aspectos da nossa vida psíquica que precisam ser resignificados. Ela vem para nos ensinar e nos mostrar se a gente está construindo muros e barreiras e crenças ou se a gente está ganhando consciência. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com aquela pessoa que vai gostar de ouvir sobre isso e coloca aqui nos comentários. Para você, existe uma diferença significativa entre frustração e decepção? E como que você soluciona esses dois sentimentos? Para mais vídeos reflexivos e também análise de filmes na visão junguiana, se inscreva no canal Psique. Até o próximo vídeo.